Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, né, a gente vai trazer alguns pontos no dia de hoje sobre a entrevista do Irã Barbosa lá na Rádio Jornal ontem, né, entrevista exclusiva, muito bem conduzida por João Vitor Amorim e que trouxe muitos pontos a serem que foram esclarecidos. Eu vou começar aqui esse vídeo falando sobre o Arruda. Ficou muito claro que é sem Arruda, sem SAF. Os caras querem a inclusão do Arruda e pronto. É a garantia dos caras. Ele mesmo falou em um ponto aí, vocês vão ver os trechos que ele fala sobre o Arruda. Ele mesmo falou, que se o Arruda não estiver na SAF, eles vão ter que ficar meio que pagando aluguel. E eles estão dispostos a investirem 100 milhões no Arruda, mais 10 milhões assim imediatos, para dar uma repaginada no estádio, e 90 milhões quando o estádio for passado para eles definitivamente. Quando o estádio for passado para eles totalmente. Isso depende da prefeitura. Aí foi perguntado também, beleza, mas aí quem é que vai ficar responsável por correr atrás de mudar a lei junto à prefeitura, de debater com vereadores para passar um estádio que é um terreno que é da prefeitura para passar para a SAF do Santa Cruz? Aí não, vai ser os dois, o Santa Cruz também não vai poder fazer corpo mole. E vocês vão ver aí que ficou muito claro que é sem Arruda, sem SAF. O Arruda é o que da questão, tanto para pessoas que são contra, que vão querer usar isso como argumento, que não querem que coloque o Arruda e tal, quanto também para o negócio em si. Para o negócio ser fechado, tem que estar o Arruda no meio. A gente vai mostrar para vocês aí alguns pontos. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 31 mil inscritos. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube do Duquinval. Então, pessoal, vamos embora falar disso. Vou colocar alguns trechos para vocês verem aqui. Ele falando sobre a Arruda. Tem várias questões nessa a live completa, o vídeo também tá lá na Rádio Jornal. Se você escrever no YouTube é Rádio Jornal. Vou deixar na descrição aqui também o link da live completa para vocês tirarem suas conclusões, assistirem e assim ficarem informados sobre o que o nosso investidor, o Irã Barbosa, falou ontem na Rádio Jornal. Então vejam aí os pontos sobre a Arruda, deixem seus comentários aqui embaixo e é isso, é nóis. Mas eu queria que você detalhasse a questão do Arruda. Primeiro, eu acho que é importante deixar claro, não tem SAF sem o Arruda passar para os investidores, é isso? Essa SAF. Exatamente, e pertence por um motivo, tá? Quando a SAF do Atlético foi feita, a associação devia 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ok? Por que você coloca o estádio dentro da SAF? Para proteger o estádio. O estádio ele não pode ser vendido. Vamos deixar uma coisa muito clara. Se eu entro, eu entrei na SAF. O Arruda passou para dentro da SAF. Aí eu fiz 200 milhões de dívida. Eu posso vender o Arruda para pagar essa dívida? Não. Não pode. Então, ele é um patrimônio que não é patrimônio. Eu não posso vender. Agora, eu sou obrigado a colocar os 200 milhões de reais ali para cobrir. Eu fiz a dívida, eu tenho que pagar. É meu patrimônio, é o meu CPF. CPF dos investidores. A gente tem que aportar esse dinheiro. Não dá para ficar fazendo dívida igual a associação, não. Mas, se a Arena MRV tivesse ficado no estádio, na associação, aí entra um presidente de associação que não é alinhado com os donos da SAF. E começa a fazer dívida, atrás de dívida, atrás de dívida, atrás de dívida. O que acontece com o estádio? Termina executado. Olha o estádio do Náutico. Mas qual a possibilidade? Foi 2 vezes para leilão. Qual a possibilidade que alguém vai ter de ter esse tipo de influência, como você está falando? Se aparece um outro presidente para atrapalhar, se você no contrato está entregando toda a responsabilidade do estádio naquele momento
ao investidor. O uso do estádio, se ele vai para a SAF e o patrimônio não vai, eu te garanto que no dia seguinte na RJ vai ter gente querendo o estádio como pagamento. Porque você está com um inquilino ali. Com a recuperação E judicial. dois, deixa eu tentar te explicar uma coisa. Eu tenho uma obrigação de colocar 100 milhões para reformar o Arruda e outras coisas, tá? 100 milhões para reformar um estádio que não é da SAF é pagar aluguel. 100 milhões de aluguel é dinheiro demais. Nos primeiros 10 anos é quase R$1 milhão por mês. Você acha que é saudável para o clube pagar R$1 milhão por mês de aluguel de qualquer estádio de futebol? Se eu fosse pagar a arena... Porque você pagar 100 milhões para ocupar um estádio não faz sentido. Você fazer 100 milhões para você pegar aquele patrimônio e ele virar um patrimônio muito maior, que vai dar segurança e solidez financeira para a SAF, que você não pode vender. Aquilo ali te embasa a conseguir construir coisas cada vez maiores. Quer dizer, é muito mais uma temeridade que vocês teriam desse estádio, de repente, sair do contexto por causa da interferência de terceiros. É uma questão de equilíbrio de balanço. Se eu estou colocando ali a quantidade de dinheiro que eu estou colocando, então de cara eu tenho 65 milhões de dívida que eu tenho que assumir, que eu tenho que pagar, mais 50 milhões que eu tenho que colocar no caixa, mais 100 milhões que eu tenho que colocar no estádio. Tá? E aí o que eu recebo em troca disso? O que A garantia do estádio. Mas você colocaria 210 milhões só para brincar de futebol? Vamos lá. O Arruda, ele é o pilar do projeto Santa Cruz. Sem o Arruda, dentro da SAF, basicamente todo o primeiro dinheiro que entrar dentro da SAF vai ser para pagar a dívida e vai ser para poder conter, reequilibrar financeiramente a situação do futebol. Tá? Porque basicamente o que você está falando para o investidor é aqui, vem cá, me dá 150 milhões de reais e toma dívida. O cara que está com 150 milhões de reais, que ele hoje compra um título da dívida da União, daqui a 15 anos ele vai estar com quase 600 milhões de reais investidos. Ele vai ter ganhado 450 milhões de reais. Se eu virar para esse mesmo cara e falar assim, olha, apesar do governo te dar 450 milhões de reais em 15 anos, sem você fazer nada, ou você emprestando esse dinheiro para o governo, põe ele no Santa Cruz que eu vou te dar dívida. Você não está investindo em nada, você não está investindo numa SAF que tem patrimônio, você não está investindo numa SAF que tem potencial de ser a melhor do país. O Arruda, ele é pilar do nosso futebol. O Arruda, ele é o sinônimo do Santa Cruz. O Arruda bem investido, ele vira uma máquina para a gente poder pegar e expandir o Santa Cruz muito além do que qualquer outro time no Nordeste tem a capacidade. Olha, mas esse ponto que o desembargador Bartolomeu Bueno falou, pode ser alterado na proposta ou isso não tem? O Santa vai ficar com a obrigação de ir atrás? Não, a associação. Vamos lá, ninguém tem obrigação de ir atrás. O que existe ali é uma cláusula que cria o esforço conjunto para que o Santa, depois que assinou o contrato, também não faça corpo mole. Tá. O ideal é que nós... Responsabilidade divididas. Exatamente. O ideal é que todo mundo saiba que é o seguinte, se o Arruda entrou para dentro da SAF, nós estamos colocando 100 milhões lá dentro. Tá? Porque se o Arruda não vem, eu preciso fazer uma escolha se eu vou investir 100 milhões de reais. E aqui na boa, tá, gente? Isso aí é um valor mínimo. Pode ser que eu tenha que colocar muito mais. Isso é o que é obrigado, né? Esse é o mínimo. Esse é o mínimo, tá? Pode ser que eu tenha que colocar muito mais do que esse valor. Então, quando a gente pega e a gente fala do Arruda, se o Arruda não vem como propriedade, eu preciso tomar uma decisão de aonde que eu coloco esse dinheiro a nível de fazer o patrimônio da SAF crescer. Porque esse patrimônio tem que crescer. Eu não quero vender estádio, não quero fazer nada, mas o investidor, ele coloca dinheiro para ver o patrimônio dele crescer. Sim. Entendeu? Então, quando você vem aqui, eu quero gastar 100 milhões de reais no Arruda, para o Arruda virar um estádio avaliado em 1 bi. E aí, só os 10% do Arruda já vai valer 100 milhões. Então, assim... Os 10% do peso majoritário do Santa Cruz. Para você ter uma ideia, a nossa ideia é que em 15 anos, os 10% do Santa Cruz vale mais que todo o patrimônio que ele tem hoje, incluindo com o CT. Ô, Irã, hoje eu noticiei
uma informação